Vermais já de volta com você e como eu anunciei já desde o início do programa, anunciei ontem também, hoje é dia do nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino, que já está aqui conosco. Oi, doutor, mais uma vez seja bem-vindo. Boa tarde, Suzana. Sempre um prazer estar aqui, poder dividir com todos que nos assistem e agradecer a audiência do seu programa, que não é pequena. Que bom, que a gente pode perceber isso no dia a dia, nas ruas, no consultório. E essa é a maior recompensa. É maior, não tem preço. Essa democratização que a gente procura fazer aqui de informações, eu acho que é o nosso melhor. E o reconhecimento, se vem e se for merecido, a gente agradece. Com toda certeza, não tenha dúvida. Doutor, hoje, conforme eu já citei também, o nosso assunto é parto normal ou cesárea? Aquela dúvida, né? Mas antes de falar do parto em si, se o normal, cesárea, qual mais indicado ou quando cada um é indicado, eu acho que é legal a gente começar falando das fases do parto. Poderíamos até falar quando é que se inicia um trabalho de parto, né? Mas... Então, de maneira geral, o trabalho de parto é quando a mulher está em torno do 9º mês e começa a ter em torno de 3 contrações a cada 10 minutos, sendo que cada contração tem em torno de 20 segundos mais ou menos, que é o tempo necessário para que o colo do útero se dilate. Então, a sucessão de contrações com esse ritmo faz com que o colo se abra para a passagem do bebê. Então, repetindo, tendo contrações, estando no 9º mês. No 9º mês. Se cronometra, por exemplo, agora 1h30 da tarde, nos próximos 10 minutos, a mulher tiver um enrijecimento, a contração, o abdômen fica rijo, a mãe não sente mais as partes fetais e o bebê, ele para de se movimentar pela contração do próprio útero. Cada uma tendo duração de 20 segundos e havendo 3 a cada 10 minutos, pode ir para o hospital porque está em franco trabalho de parto. Agora, tem pessoas que nem entram nesse trabalho de parto. Isso até é meio que um perigo, né, doutor? Não? Porque isso seria quando rompe a bolsa do líquido amniótico, Suzana, quando tem descolamento de placenta, tem uma série de coisas. Eu queria só colocar um adendo ali que nós estávamos comentando antes ali do início do trabalho de parto. Sim. É que tem mães que saem de casa, às vezes, muito cedo. Tem uma contração a 1 da manhã. E sai de casa já com tudo para ir para o hospital para ganhar. Assim. E chegando lá, ela vai ter a próxima contração às 6 da manhã. Nossa. É que o trabalho de parto ele é progressivo. Ele começa a 4 horas, depois a cada 3 horas, depois a cada 2 horas, depois 1 hora, meia hora. Quando começar a dar a cada meia hora 3 contrações de 20 a 30 segundos, aí fica atento. Deu 10 minutos, 3 contrações. E não tenham medo de que o bebê vai escorregar, que o bebê vai nascer no meio do caminho. Felizmente, marinheira de primeira viagem normalmente é assim, né? E a gente entende até. Então, eu acho que é interessante a gente alertar quem está em casa, o relógio realmente é um cronômetro, é uma base que a gente tem para saber se esse trabalho de parto está evoluindo ou não. Sim. Porque muitas vezes, conforme você colocou, a mulher tem contrações esparsas, o bebê, ele está de 9 meses, só que não são contrações sucessivas e não engrena. Começa, dão dores, as horas vão passando e não há essa proximidade. O colo do útero não dilata. Então aí a gente tem que pensar o que está acontecendo e muitas vezes intervir com uma cesariana, cara. Tá, agora sim, vamos entrar nesse assunto, parto normal e cesárea. Quando é indicado um e quando é indicado o outro, doutor? No princípio, como o próprio nome diz, o parto normal é o ideal. Por quê? É o mais fisiológico, ele propicia para a mulher uma amamentação melhor, uma recuperação mais rápida, é menos agressivo, porque é algo externo, é feito somente uma pequena incisão na vulva, o bebê passar bem. Tem até quem não faça, tem colegas, é uma linha de colegas que optam por não fazer episiotomia, que é esse cortezinho, não tem nenhum problema. Acho melhor fazer para mais tarde não ter que fazer o períneo. E o trabalho de parto por si só, ele traz mil benefícios, mesmo porque a mãe acompanha, a mãe vê ela colocando o filho literalmente no mundo. Enquanto numa cesariana, a mãe ela é passiva, ela não tem aquela participação ativa. Ela está deitada, é um procedimento cirúrgico, quer queira, quer não. Ela pode ter um choque anafilático, ela pode precisar de antibióticos, porque o abdômen vai ser aberto, vai ser feita uma incisão ali. Nós podemos ter problema de infecções pós-parto, o útero, por ficar muito próximo da bexiga, eventualmente, involuntariamente também, pode acontecer com qualquer profissional, pode haver uma lesão do sistema urinário,
porque os uretérios, a bexiga fica próximo do útero. Então, pode haver hemorragias. Tem úteros que não contraem. Então, até houve um episódio de TV que mostrou isso, uma doutora resolvendo uma cesariana e o útero não contraiu. Infelizmente, o final não foi bom. Isso são coisas que podem ocorrer, não é a regra. Porque muitas vezes... Complicações, né, que podem vir a acontecer. E como pode ocorrer no parto normal também. O parto normal, felizmente, aqui em Blumenau, nós temos uma assistência sensacional, até com louvor, que eu digo parabéns ao Corpo de Bombeiros de Blumenau, todos capacitados e procuram fazer o melhor possível, né, sob orientação médica, são paramédicos muito bem preparados, mas até um parto na mão de um especialista, ele pode complicar, ele é involuntário. Agora, se você me perguntar o que é o ideal é aquilo que a mulher, o que favorece mais a mãe e o bebê. Que critérios são esses? Nós temos que pensar na bacia. Bacia estreita é uma bacia larga. Nós já comentamos. Algumas pessoas já vieram falar que eu sou uma boa parideira, não sei por quê. Concordamos todos lá durante a pauta, por que né? disso. Porque tem um bom diâmetro, tá? Nós temos que avaliar se há uma sincronicidade entre as contrações, porque muitas vezes o bebê encaixa, está no canal do parto, mas não tem dilatação e não tem contração. Para haver um bom trabalho de parto, tem que haver contração, o bebê tem que encaixar, como popularmente se diz. Aí seria indicada a cesárea. O bebê aqui, vou tentar mostrar aqui, ó. Aqui está o bebê e quando ele encaixa aqui bem certinho, não tem porquê da gente intervir com uma cesariana. Se a bacia for boa, for tudo certinho, a mulher tem condições de um parto normal, tranquilo. Agora, se o bebê encaixar, ter contração, mas não dilatar, não force, porque vai levar a mulher a sofrimento e vai acabar numa cesariana, podendo o bebê também ter sequelas. Nossa, quer dizer, tem certas ocasiões que realmente a cesárea é indicada, né, Por exemplo, se o bebê estiver sentado, Suzana, obrigatoriamente tem que ser uma cesariana, porque há uma possibilidade de uma fratura, principalmente a gente chama de plexo braquial. O bebê, ele vem de bumbum e você tem que fazer uma manobra. Isso já é possível, desculpa interromper, mas só para saber, isso já é possível analisar nas primeiras contrações? Durante o pré-natal, nós vamos avaliando a posição do bebê. Então, muitos bebês até o 6º mês vão se virando. Mas à medida que vai reduzindo o espaço, ele vai definindo a posição. Ah, tá. Deu o 9º mês, você fez ultrassom, o bebê está sentadinho, ou pélvico, como se fala, cesariana, para não machucá-lo, porque é possível. Isso é uma regra, a não ser que a mãe chegue ganhando, e você não tem como reverter a situação. Fazer daí, né? Mas o bebezinho sentado, ou então você vê no ultrassom que tem uma circular de cordão, o bebê tem um cordão umbilical em torno do pescocinho dele. Você não vai fazer um parto normal, vai sufocar o bebê. Um sangramento de origem desconhecida, pode ser um descolamento da placenta, pode ser uma placenta prévia. O que é uma placenta prévia? Aquela que fica próximo do colo do útero. Então, quando contrai, e a placenta é feita uma esponja. Uma esponja que você tem em casa sob uma pia, ela está cheia d'água. Você olha, está sequinha. Se você coloca o dedo, o que acontece? A água escorre. E o bebê, pelo movimento, com uma placenta prévia, quando ela está próxima ao colo uterino, com o movimento ele faz com que tenha uma hemorragia. Então são indicações que tem que ser uma cesariana. Um bebê muito grande, uma mãe diabética, geralmente mulheres diabéticas, elas produzem muita glicose, o bebê tem acima de 4 a 5 quilos. Aqui em Blumenau nós já tivemos fetos de 6 quilos. Obrigatoriamente tem que ser uma cesariana, porque não há compatibilidade anatômica entre esse tamanho e o canal para o bebê poder nascer. Doutor, eu já vou lançar uma pergunta no ar, mas favor. Eu quero que o doutor me responda só no próximo bloco. Porque, assim, até isso é uma constatação, né? Que nos países de primeiro mundo, há mais parto normal do que os países de terceiro mundo. Ou seja, países de terceiro mundo têm muito mais cesáreas. Por que isso? E mais do que isso, aqui é tanta cesárea, principalmente aqui na nossa região. E por que também países subdesenvolvidos têm mais cesárea do que os desenvolvidos? Porque os desenvolvidos, felizmente, eles já têm essa noção de que o normal, o natural, o fisiológico é o melhor para todos nós, isso em qualquer circunstância, inclusive para o parto. O que eu quero deixar claro é que o normal aí tem que ser bem claro que tudo tem que conspirar a favor. Se tiver um ponto e vírgula, você tem que parar um profissional, analisar, essa é a nossa função, é isso que a gente está lá.
Mas, especificamente, na América Latina, Brasil, o Vale do Itajaí, o Conselho Federal de Medicina, há pouco tempo, foi capa do nosso jornal federal, o alto índice de cesariana, dando destaque, inclusive, para a nossa região. Inclusive, foi matéria aqui da imprensa local também. A gente também fez matéria sobre isso. 83%. Então, ou seja, de cada 10 mulheres, 8 vão para cesariana. Em grande parte, Suzana, isso decorre até pelos próprios colegas da minha classe, os obstetras, tanto quanto eu. Só que tem alguns que estão dispostos a fazer o que é melhor para a mulher, se o parto é cesárea, a gente não pode forçar nenhum nem outro, tem que analisar e dividir com a paciente o que é melhor. E tem aqueles que, assumidamente, o que eu acho até bom, porque aí a mulher já pode escolher o que ela quer, diz assim, só faço cesariana. Você vai encontrar profissionais que vão falar aqui, vêm aqui nesse estúdio e falam, eu só faço cesárea. E qual é a razão? A resposta deles, que eles já publicaram isso em jornais, porque é mais cômodo, dá de marcar o horário, dá de fazer o consultório, não atrapalha a agenda, não tem que acordar de noite. Mas isso tudo já faz parte de quem quer ser ou quem é obstetra. Você não está fazendo favor, você está invertendo a ordem dos fatores. Porque se a mulher tem possibilidade de um parto normal e você, por comodismo seu, induz ela a fazer uma cesariana, e o que ocorre especificamente na cidade? Muitas pessoas, por razões particulares, absorvem muito facilmente. O disse que me disse, a vizinha falou que o parto é ruim, a outra falou que não sei o quê, que cesariana é melhor. E, na verdade, esses casos ruins de parto normal, infelizmente, ocorrem na rede pública. Porque, se você for analisar a rede pública, o índice de partos normais é altíssimo, porque implica em fazer uma cirurgia. Então, os colegas, às vezes, deixam horas e horas e horas as pacientes em trabalho de parto. Não tem justificativa para isso, mas penso eu que por razões outras, né? Já o convênio ou particular, o cidadão tem interesse em não perder o paciente. Então, ele programa na agenda dele que tal dia e tal hora é mais prático. Aí acaba dizendo que a cesárea é melhor. Acaba dizendo e isso fica propagado. Então, há um modismo aqui na região, para que sofrer? E hoje nós temos o parto humanizado. O que é o parto humanizado? A mulher tem as dores do parto, mas ao mesmo tempo o anestesista fica do lado, ele punciona na coluna e à medida que a mulher vai tendo a dor, ele tira 2/3 da dor da contração. Então a bacia relaxa e o bebê vem com força total. Quer dizer, aquele mito de que dói muito, que é horrível. Dor é muito peculiar. Você vai falar com mulheres assim, olha, eu tive meus filhos tranquilos e tem mulher que diz assim, foi a pior dor que tive. Mas, atualmente, a gente tem como, para garantir, amenizar todas as dores, através do parto humanizado e com analgesia de parto. Daqui a pouco eu quero mostrar como se procede esse parto normal, que o Dr. Bellarmino tem aqui uma ilustração. Mas antes, a gente já tem ligação da Cláudia, é isso? Alô? Alô? Caiu a ligação? Alô? Cláudia? Caiu a nossa ligação. Enfim, Cláudia, se você quiser, pode retornar aqui pra gente. Então, vou aproveitar, Vamos lá, vamos mostrar do parto aqui. normal como se procede. O parto, ele ocorre da seguinte forma. O bebê, ele tem que ter uma certa... O bebê, ele começa primeiro, eventualmente rompe ou não a bolsa das águas, né? E ele vai se projetando no colo uterino até que ocorra o nascimento. Aqui, no final, nós já temos a placenta, que é aqui, tá? Então, isso seria o procedimento de um parto normal. Começar aqui a sucessão. Aqui está o profissional já retirando o bebê, né? Com a cabecinha, como a gente acabou de... Depois é feita uma cirurgia de períneo, assim, o que acontece? Para facilitar a saída do bebê, é feito um pequeno corte, que é uma episiotomia, que a gente chama. É um cortezinho pequeno e depois é feita uma sutura, né? É só para facilitar a saída do bebê sem que haja nenhum machucado, seja de ombro, para facilitar a saída. Uma pergunta, pode ficar a mulher prejudicar na sexualidade dela esse cortezinho? Ou popularmente, como o pessoal diz, ficar alguma folga, alguma coisa do tipo, que ela perca um pouco da libido? E aí? Não, não. Pelo contrário, porque ela aciona todas as enzimas sexuais durante o trabalho de parto. Além
de acionar o leite, além da libido, uma série de fatores, o parto normal tem uma recuperação muito mais rápida, ele tem uma série de fatores assim, seguro, né? Quando bem feito. Eu procuro deixar bem claro aqui, tanto um parto quanto uma cesariana podem complicar, mas isso são exceções. Sim. E a mulher está muito mais exposta numa cesariana. E a libido na cesariana, a mulher é passiva, ela acaba não vendo no bebê nascer colocado um pano na frente dela, até se a gente tiver alguma imagem aí, vamos mostrar rapidinho as imagens, a gente já tem ligação, mas vamos mostrar aí, ó. Aqui mostrando a incisão, então, abrindo, começando a instrumentadora e estamos ali fazendo o procedimento para aí, ó. Aí o bebê nascendo do ventre. Lá atrás, se vocês observarem, há um pano ou que a mãe não vê, a mãe só vai ver. É uma garotinha, no caso. Oh, meu Deus. A mãe só vai ver a partir do momento que a gente mostrar. Então, é algo, ela não tem dor, ela não tem nada, é um parto assim, não há tanta participação da mãe. Sim, né? é bem diferente, né? É bem diferente, é seguro. Olha que bebê lindo. Ai, que fofo, né? Bom, vamos lá, a gente tem ligação. Alô, quem fala? É a Zailde. Zailde, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do bairro da Velha. Aqui de Blumenau. Ok, faça sua pergunta para o Dr. Belarmino, Zailde. Então, eu queria fazer uma pergunta. Tipo assim, minha filha já tem 8 anos. Eu tive complicação para ela nascer e eu tive que ter parto cesárea. Mas eu tive 2 cortes, um feio de cabeça para baixo. 2 cortes? Como, Zailde? Então, eu tive 2 cortes para um bebê nascer. Eu tive um feio de cabeça para baixo. De cesariana? Isso. Tá. É porque há muito tempo atrás, apesar de ser 8 anos, há profissionais que fazem uma incisão, quando eu falo para baixo, é do umbigo para baixo. Isso é uma coisa que não se justifica fazer mais hoje em dia, porque mexe com a feminilidade da mulher. É uma coisa particular, autoestima. O corte da cesariana hoje, pessoal, não passa mais do que 8 centímetros, quando bem feitinho. Inclusive, nem precisa mais retirar pontos. Tem o lado bom quando bem feito. Infelizmente, pelo que eu entendi, e obrigado pela ligação, é que já havia um corte na parte inferior e depois havia um vertical e depois foi feito um horizontal. Meu Deus, né? Não justifica. Não saberia lhe dizer, Vanilde ou Hilde, perdão. Zailde, o porquê que o segundo profissional não fez no mesmo local, que a gente procura fazer incisão sempre onde já uma cicatriz. Foi feita para não criar mais uma, né? Não justifica. Na verdade, ela ficou com uma âncora, ela ficou com um corte embaixo, um horizontal e outro vertical. Certo. E aí, para botar um biquíni, uma coisa, mexe com a vaidade feminina. Zailde, a gente agradece a sua ligação, né? Tá? Doutor, nosso tempo está bem reduzido, está bem curtinho, mas eu só queria saber rapidamente, a mulher que fez uma cesariana, depois ela vai ser obrigada a fazer outra cesárea ou pode ser feito parto normal? Havendo um espaço de 3 anos, por exemplo, bebê está pélvico, a razão é essa, ela tem uma bacia boa, ela teve contrações, o bebê chegou ganhando, o obstetra foi lá, foi feita uma incisão e acabou sendo cesárea. Então a causa não foi por limitação física nem anatômica, foi pela posição do bebê. Ela aguardando 3 anos, ela já pode ter um parto normal. Aí você vai perguntar, 3 anos por quê? Devido à cicatrização do útero, é feita uma rafia ali dentro, como levam 9 meses para distender, leva um período depois para recontrair e cicatrizar. E isso é muito individual. Eu, particularmente, já tive pacientes que estavam amamentando 3 meses, engravidaram, tiveram com cesariana e não houve problemas. Mas não está indicado. É de alto risco isso. Por quê? Porque pode haver uma ruptura. E esses 3 anos a gente estabelece, porque 9 meses são de gestação, né? E cada um, como tem pessoas que têm queloide, cicatrizam muito, outras cicatrizam, tem mais dificuldade para cicatrização. Então, pode sim. E outra pergunta frequente para finalizar, Suzana. Quantas cesarianas pode ser feito? Porque havia um mito que até a terceira poderia, mais do que isso, não. Quantas forem necessárias. Se a mulher tiver algum problema anatômico, físico que dificulte, ela poderá ter... quando bem feita, na mão de um especialista, um número necessário de cesarianas. Olha, pessoal, eu quero agradecer imensamente todas as pessoas que tentaram ligar para cá e pedir desculpa para você aí de casa que a gente não conseguiu, então, passar a ligação aqui ao vivo. Foram inúmeras ligações mesmo, mas, claro, o nosso tempo, todo mundo sabe, é reduzido. E ainda mais sobre esse tema, valia uns 3 programas, né, doutor? Podemos fazer futuramente, Suzana. Mais vezes, né? Para tirar as dúvidas aí, porque a nossa intenção é tirar os mitos, tem muito tabu, tem muito mito e a nossa intenção é dizer assim, quando bem indicado, o parto é excelente e a cesariana também. Agora,
tentar criar uma situação que não existe e botar 80%, quando em países de primeiro mundo são 20% de partos de cesarianas e 80% normais, para que é evidente que há algum problema conosco. Porque o pessoal, tanto na América do Norte quanto na Europa e na Ásia, tem maior índice de partos normais, por que aqui na região nós temos 80% de cesariana? Eu acho que é uma reflexão para todos aí de casa pensarem com toda certeza, né, doutor? Gente, vou passar então os contatos do doutor Belarmino, que é o 3326-0102. 3326-0102. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação, obrigada pelo presente, tá? Obrigado, eu. Adorei. Né? Foi o Papai Noel que mandou. Papai Noel, né? Não foi? Ele mandou doutor. com muito carinho. Obrigada, doutor. Obrigado, um abraço e até daqui a 15 dias, né? Com certeza, antes do Natal a gente se vê ainda. Perfeito.